José Martorelli, presidente da Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol. Por favor, senhor Rinaldo, com a palavra. Muito boa tarde a todos, boa tarde, deputado Marcelo Aro, que saúdo a todos da mesa. De fato, algumas considerações iniciais, acho que, de fato, a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Esportes, está de parabéns. Porque é só através do debate, através da discussão, que a gente consegue buscar elementos que possam colaborar com a mudança. E uma mudança no meio que é muito refratário às mudanças, né? O futebol é muito resistente às mudanças. A gente que está há algum tempo nessa vida sabe da dificuldade de mexer com isso. A gente percebeu aqui algumas manifestações apaixonadas. Eu quero antecipar que a gente tem que tomar muito cuidado com essas manifestações. Quando a gente está propondo uma alteração legislativa. E, de fato, antes de começar, eu queria registrar a presença dos nossos diretores da Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol, o Marcelo Cruz, que é presidente do Sindicato de Santa Catarina, obrigado pela presença. O Marco Antônio Silva, que é presidente do Sindicato do Ceará, que está aqui também, obrigado pela presença. O nosso secretário-geral, Rubens Ronck. Quer dizer, a gente veio para apanhar em todo, com um time completo, então não veio para apanhar de pouco, não. E tem aqui o Marcos Bocato também, que é assessor da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol também, que está sempre com a gente. Enfim, mas o que a gente percebe aqui, e de fato depois da fala do Lucas, do Castelar que foi, do Manuel, do Bernardo, né, esse arejamento para o futebol, esse estímulo à mudança e a buscar um resultado, isso é muito positivo. Né? Isso é muito positivo. Mesmo porque, e aí ratificando com o que já falou o Manuel, a CBF hoje tem um comandante que se acostumou ao debate. Desde que ele foi presidente da Federação de São Paulo, a gente vinha discutindo muitas coisas, vinha tentando convencer, trazer informações, trazer um pouco dos exemplos de tudo aquilo que a gente conhece por aí. E nessa nova postura da CBF, a gente está ganhando bastante. Tanto é que ele assumiu dia 16 de abril, o Dr. Marco Polo. Dia 29 nós tivemos a primeira reunião, né? Tive a primeira reunião oficial como presidente da Federação dos Atletas. E dia 18 de maio nós já tivemos a primeira reunião de um grupo de trabalho que foi proposta minha. E eu digo isso faz tempo em São Paulo e agora no Brasil, que a gente tem que estar discutindo futebol todo o tempo. É só assim que a gente vai conseguir resolver. E também a gente sabe que nessa discussão, nessa possibilidade de mudança, muita gente vai ficar para trás. Não tem como carregar todo mundo. Né? Porque a coisa foi feita, ela foi se desenhando desordenadamente. O futebol brasileiro está desordenado. Não dá para carregar todo mundo nesse momento se a gente quer um futebol saudável para aqueles que ficarem. Né? Nesse grupo de trabalho, na pauta, primeiro item era o calendário, a discussão do calendário. Está lá. Né? Mas só que a gente não consegue discutir o calendário sem discutir a condição dos clubes. Né? Então daqui a pouco eu tenho uma mania de professor, então daqui a pouco eu vou passando os slides lá para poder pontuar o que eu falo. Mas também vejam como é interessante, né? Como a gente trabalha, e por isso que a gente consegue também o respeito das pessoas. A gente trabalha de forma muito leal. Né? E fazendo com que os clubes se fortaleçam também. Então, naquela história, o atleta não vai ter condição de trabalho se o clube não for forte. Né? Nós conseguimos hoje, felizmente, mudar aquele conceito arcaico de que sindicalista quer acabar com a empresa, quer acabar com o clube, que é mentira. Então, dentro disso, e essa é uma informação importante para esse debate, que ainda está pendente, 2013, nós temos aquele problema do acúmulo de jogos de alguns clubes. Não sei se o Manuel estava lá já. Então, e aí tentei discutir com o presidente Marinho. Episódio Santos-São Paulo? São Paulo Internacional. Tentamos discutir com o presidente Marinho e com o vice-presidente na época, o Dr. Marco Polo. Disse, a gente não consegue fazer nada porque tem uma grade de televisão. E eu sinto a ausência da Globo aqui, a Globo tinha que estar aqui.
Está aí o Bernardo representando hoje uma emissora que vem pungente aí, mas a Globo tinha que estar aqui. Então o que a gente fez? Como sempre faz, pela representação dos atletas e cumprindo o nosso dever de função, entramos com uma ação judicial e temos uma sentença favorável, que a juíza manda a respeitar um intervalo de 72 horas entre uma partida e outra para o atleta. Ela só não está valendo ainda porque está ainda com os prazos de recursos, de embargo. Então tem uma sentença aí que precisa ser discutida e a gente quer negociar isso com a CBF, porque há toda uma negociação em curso, né? Uma convenção nacional, coletiva, enfim, tem muita coisa que a gente tem discutido e tem certeza que vai auxiliar, com a nossa participação, vai auxiliar para a reorganização do futebol. Lindenberg, por favor, você que sempre me ajuda. Isso é um pouco da experiência que a gente tem. Eu sou um ex-atleta que inclusive passei aqui pelo Esportivo de Passos, uma passagem rápida, né? Joguei nas 5 regiões do país, então a gente conhece um pouquinho, enfim, e tem uma história aí dentro do sindicalismo. Eu assumi o sindicato ainda atleta, né? E a gente procura cada vez mais estudar e melhorar para poder representar a categoria. Por favor, Lindenberg. Pois bem, aí que está. Questões para esse debate aqui, né? E acho que é importante. A gente tem excesso de jogos ou escassez de jogos? Quantos clubes têm excesso e quantos têm escassez? O desgaste do jogador. O clube pode ou não pode participar? A janela de transferência influencia nesse debate? Devemos seguir o modelo europeu para o nosso calendário? O que é mais importante? Os estaduais, os regionais ou os nacionais? A emissora que paga os direitos de transmissão privilegia alguns clubes? A gente está sempre escutando isso, né? Por favor, Lindenberg. O acesso e descenso é uma questão importante nessa discussão. A CBF tem obrigação de custear os campeonatos? É importante considerar as orientações da Conmebol e da FIFA? Discutir e organizar o calendário. Para que tipo de clube? Que clube pode participar? Qual é a base para essa discussão? Resultados do Brasil? Mudança do calendário resolve o problema? Então, a gente começa por aí. Pode passar. Eu trouxe um pouco da questão que o Manuel colocou lá, as datas. Né? Porque eu, como sou muito visual, eu preciso estar olhando para poder entender cada vez mais. Então, eu coloquei o calendário lá e todas as datas estão aí. 38, 19 para os estaduais, 38 para os nacionais da Série A e da Série B, e assim vai. Né? A previsão dos jogos amistosos organizados pela FIFA, Libertadores, os regionais, está tudo aí, está tudo bonitinho. Por que o calendário é um problema? Aí que está, aí começa a história. Nós temos excesso de jogo, para quem? Quantos clubes o ano passado, que no final do ano, e é sempre no final do ano, porque no começo ninguém reclama, né? Quantos clubes no final do ano reclamaram que tinha muito jogo? Quantos? 3 clubes no Brasil. E aí vem aquela discussão. O Zé falou muito de jogador, eu vou falar um pouco do treinador agora. Vou dar um troco nele. Aí o time começa a se desmontar, começa a ter problema físico. Aí vem a reclamação, o calendário é uma porcaria. Mas esse treinador, ele não teve a condição de sentar com o diretor e falar, do jeito que está, a gente não consegue organizar. Né? Aí a gente tem outro lado lá, tem a escassez de jogos. Tem a escassez de jogos lá. E como é que a gente monta esse calendário? Os estaduais são importantes? Na época que eu jogava, era importante. Era muito importante. O estadual, ele tinha 6 meses. E outros 6 meses o brasileiro. Que também tinha 96 clubes do brasileiro. Mas esse modelo é possível? Lógico que não. Não é mais. Né? Naquela época, eu lembro da minha fase, 10 anos, eu era louco para ir no estádio ver o jogo. Hoje os meninos com 10 anos, eles têm interesse. O mundo está mudando. Se a gente não perceber essa mudança no mundo, eu posso ser um pouco muito filosófico, né? Muito utópico, mas se a gente não perceber essa mudança no mundo para aquilo que a gente quer, não adianta nada. Na minha época, assistir um jogo na televisão era duro.
hoje tem 8, se eu não me engano, 8 ou 9 emissoras especializadas só em esporte 24 horas por dia. Pô, tem jogo do campeonato americano, pelo amor de Deus. Campeonato norte-americano. Umas coisas feias de ver. Coisa horrorosa de ver. Jogo do campeonato holandês, coisa horrorosa de ver. Pô, pelo amor de Deus. E a gente compra isso. E as nossas crianças absorvem isso. As nossas crianças são, hoje, se você pegar nas classes A e B, dos meninos de 10, 12 anos, só tem torcedor do Barcelona, do Manchester, do Milan, do Real Madrid. Por quê? Porque nós consumimos isso, passou, mudou todo um quadro. E a gente vai continuar com essa mesmice. Ah, mas o calendário tem muito jogo, tem pouco jogo. Né? E a ideia do Lucas, esse arejamento, eu falei, é importante, mas vamos ver lá. Disputa toda a rodada. Eu acho legal. E o clube que fica para trás? Será que é legal? O cara vai montar um time, vai ficar para trás com 2 rodadas, 3 ou 4 rodadas, será que ele monta time? Ó que loucura, você estava falando, estava pensando. Dá para considerar ou não? Teve um ano que a CBF, há bastante tempo atrás, a CBF queria fazer a Série D mata-mata. Mas o Ricardo Teixeira não nos atendia. Né? Que é a diferença principal da realidade que a gente vive hoje. Mas eu gritei muito, como é que o clube vai montar um time com um contrato mínimo de 3 meses para uma semana de campeonato? Então tem algumas coisas que são muito incoerentes. A buscar coerência não vai ser fácil. No começo, se a gente está disposto a mexer, está todo mundo disposto a mexer, e tá, eu sei que a CBF está, eu converso bastante com o doutor Marco Polo, com todo mundo, enfim. E a gente também está aí para ajudar. Se está disposto a mexer, vai ter que ficar a gente para trás. Não vai ter como, por favor. Já? Bom, é justo que o jogador pague essa conta? Lógico que não. O que a gente defende? A integridade física. Dever de função, né? Decorrente da lei, a gente defende a integridade física e aí a gente pode se meter. O resto não, o resto... Né? Férias, por exemplo. A maioria acho que não sabe aqui, mas as férias, elas só são respeitadas hoje num período de 30 dias por uma ação judicial do Sindicato de São Paulo, em 2004. A CBF foi obrigada a incorporar no campeonato. Pré-temporada, a gente vem discutindo há muito tempo com o Marcelo Pinto, da Globo, a necessidade dessa extensão de 30 dias. Por quê? Porque é bonito isso? Não. A fisiologia que fala. O intervalo entre os jogos, ele é necessário por quê? Porque há a recuperação mínima de 66 horas. Então não venha com jogo de terça e quinta, porque não dá. A gente tem que aí se meter de forma mais agressiva. Então o que a gente quer? Clube jogando, nós não temos, perdão, pode falar. Só uma pergunta, Matarelli. Como é que foi a experiência com os jogadores com relação à pré-temporada? A repercussão entre eles? Não, é muito boa. O feedback que você teve feedback? Não, é lógico, é muito boa. Mesmo porque a gente já vinha negociando com a Globo. Em 2011, 2012 nós negociamos, para que em 2016 chegássemos a 30 dias. Eu sei que hoje a coisa endureceu um pouquinho por uma série de interferências externas. Os 25 dias, os fisiologistas, eles dizem que não é o ideal ainda. Né? Mas a gente precisa equacionar isso. 27, de acordo com a possibilidade de aumentar um pouquinho, nós precisamos fazer isso. E é saudável para quem? Para o produto. Reinaldo, desculpa interromper, mas acho que é uma coisa muito importante. Eu estou levando em consideração demais, e isso é difícil porque o cara que, às vezes, o torcedor que chega para opinar e tudo, ele esquece desse ponto. Mas eu acho que nós temos que partir de uma premissa básica, que nós precisamos buscar os 30 dias de pré-temporada. Eu tenho lutado por isso, porque eu conversei com inúmeras pessoas que trabalham com essa parte de futebol, médicos, fisioterapeutas, professores de educação física. Conversei muito e todos insistem que é o mínimo. Então eu quero te falar que eu tenho sim essa preocupação que poucos têm, né, porque isso está sendo pouco divulgado. Muito bom você tocar nesse assunto, muito bem lembrado, para que as propostas que cheguem até nós também considerem a pré-temporada, porque se você não tiver uma boa pré-temporada, a chance de lesões com 2, 3 meses de campeonato e durante todo o ano, ela aumenta muito. E última coisa, Reinaldo, eu queria assim,
ouvi-lo exaustivamente, está trazendo inúmeras informações que até extrapolam um calendário, que eu acho que é importantíssimo para a comissão. Eu só estou um pouco preocupado com todos aqui da mesa também pedir, porque ainda tem inscritos da plateia para falar e nós temos até o horário de 4 horas para encerrar. Então, se a gente puder, na medida do possível, eu vou ser mais objetivo, todo mundo, aí dá para as considerações finais. Eu também queria ouvir e ainda ouvir a plateia. Claro, fica à vontade. Então, eu quero agradecer aqui a presença do nosso querido Marcelo Viano, diretor de competições da Federação de Futebol do Estado de Rio de Janeiro. Ele está de saída por causa do problema que nós temos aí de fazer regional, que quem vem de outros estados tem que partir por causa de passagem aérea e tudo mais, mas muito obrigado pela presença. E com a palavra, Reinaldo. Eu queria fazer uma consideração de 1 minuto sobre esse ponto da pré-temporada. Vamos tentar todo mundo ser objetivo. Não dá para dizer que não é fundamental, mas olhando e ouvindo muito os clubes no Nordeste, tem uma coisa para ser pensada só como o Brasil continental. Muitas vezes os clubes lá, os clubes que estão na série C e D, a temporada deles termina antes. Então isso é descasado de séries A e B. É só de novo um pensamento que a gente precisa colocar, porque o Brasil é continental, né? Então o calendário não é simples até por isso. Tem essa diferença. A gente tem férias antes e tem a pré-temporada antes. Como é que eles se enquadram nas férias estabelecidas de dezembro na pré-temporada de janeiro? Pois é, essa questão do recesso que estava previsto na 6354, que foi revogada, né, pela última alteração legislativa. A 6354 dizia que no recesso do futebol o atleta não poderia disputar competições com bilheteria, com ingresso pago. Isso foi revogado e ficou uma lacuna. Mas o que era o recesso? Exatamente, a gente tem esse problema em São Paulo. Os clubes da série A2 ou que sobem da série A2, eles começam a se preparar em setembro para o campeonato que começa em janeiro. E aqueles que vêm do brasileiro acabaram em dezembro, tem um mês de férias e não tem o mesmo tempo de preparo. Então, é uma questão para a gente também pensar e estabelecer um recesso, porque aí você consegue equilibrar essa defasagem. Mas, Manuel, queria falar alguma coisa? Não, só fazer um registro muito rápido. Você falou na Globo, é muito importante frisar que um dos grandes defensores, se não o maior, da pré-temporada foi justamente o presidente Marco Paulo Del Nero. Sim. Ele sempre brigou por isso desde que chegou e é firme nesse sentido, e entende que isso é uma condição que a gente não pode retroceder, jamais. Pelo contrário, a gente tem que ampliar de 25 dias para 30, pelo menos, que a gente entende que é o padrão. Então, só para fazer o registro aí do defensor da... Não, mas é perfeito. Eu já superei a fase do Dr. Marco Polo, porque a gente já vem discutindo desde São Paulo. A dificuldade é encaixar a Globo nessa história. Quer eu parar? Não. Por favor. Discutir o calendário resolve o problema? E há no grupo de trabalho da CBF, apesar do calendário era o primeiro ponto, mas o que a gente começou a discutir? As normas de licenciamento para os clubes. Que tipo de clube pode participar? Não adianta a gente querer criar a Série C para gente que não consegue pagar salário. Não tem a mínima condição. Aí vem aquela história, a CBF tem que custear o campeonato? Por que a CBF tem que custear o campeonato? O clube, que tipo de entidade é? Que tipo de entidade é? Se você for lá no CNT, no artigo 3º, 2º, é uma associação civil que tem que ter suas responsabilidades, que tem relação de trabalho, sim. Mudou a história. O clube lá atrás não tinha responsabilidade, porque os jogadores, o profissionalismo era diferente. Hoje tem relação de trabalho, sim, com o treinador, com o jogador. Então tem que assumir essa responsabilidade, tem que ter estrutura para isso. Não adianta montar calendário para o Vilhena, de Rondônia, que nós tivemos que resgatar 9 jogadores há 3 semanas. Não adianta. Esse grupo primeiro precisa passar a peneira. E o que ficar, que o Zé falou também, não ficam 200 clubes. Ou que esses clubes venham a se estruturar. É lógico que nós queremos 10 mil clubes profissionais no Brasil. Mas 10 mil clubes com estrutura. Não adianta ter 800 clubes que 600 não tem a mínima estrutura. Tem clubes na Série B do brasileiro que não podia estar disputando o campeonato. Na Série B do brasileiro. Então, a gente precisa pensar um pouco também nisso. E o Ministério do Esporte tinha a condição de ter feito uma peneira lá atrás. Eu sou um chato danado, né? Desde o Aguinello, o Aldo, o Orlando, tinha que ter feito e tem ferramentas jurídicas para isso. Mas não quis fazer. Por favor. É melhor
Melhor esse? Ah, português. Aí. Olha lá, vejam só, lá, o Icasa, por exemplo. O Icasa, mais do que calendário, queremos salários em dia. Foi uma manifestação que nós organizamos para mostrar para o público a importância da estrutura dos clubes. Né? A gente quer isso? Lógico que não. Passa, Lindenberg, por favor. Primeiro WO no futebol brasileiro, foi lá no Grêmio Barueri. E nós, o Sindicato de São Paulo, negociou 2 meses tentando evitar esse tipo de coisa. A gente quer isso? Não. O sindicato não defende isso. O jogador quer jogar, o jogador não quer ficar de greve. Mas não dá também, a condição ela fica extrema, o jogador tem que se manifestar de alguma forma. E foi essa forma como que nós arrumamos, nós não, que eles optaram por fazer. Por favor, Lindenberg. E esse então, o que está acontecendo demais no futebol, deputado Marcelo Aro? Demais. Clube sem estrutura e entrega na mão de qualquer um. E esses caras, como o sonho de jogar futebol é vendável, é muito fácil, esses caras estão tomando dinheiro de gente. Eu recebi uma mãe, há 2 semanas atrás, que um clube de São Paulo, eu não vou ser antiético, mas um clube de São Paulo, com um certo prestígio nacional, teve gente lá dentro que tomou R$16.200 dessa mãe, dizendo para ela que para o filho ser profissional, ele tinha que pagar uma série de taxas lá, e era só dessa forma que ele conseguiria ser profissional. E essa mãe fez um empréstimo e deu esse dinheiro pro cara. Só que ela está desesperada porque o marido não sabe. E ela quer reaver o dinheiro. Então a gente precisa acabar com esse tipo de coisa. Isso aí foi um caso lá no Rio Grande do Sul, que o atleta, além de jogar e pagar as taxas, ele tinha que pagar a alimentação para jogar. Enfim, eu vou... Por favor, né? A CBF já falei, né? O clube tem que ter responsabilidade. Peraí, Nebeco, também não vai, tudo bem, né? A CBF tem a obrigação de buscar o campeonato, já disse que não tem mesmo, tem que organizar. É lógico, se ela tiver uma rentabilidade com isso, não custa, mas eu não vejo obrigação, essa coisa de todo mundo é coitadinho, clube, atleta, não tem coitadinho nessa história. Precisa parar com essa posição. O que é mais importante, estaduais, regionais ou nacionais? Aí aconteceu um fato agora esse final de semana, até discutindo com o presidente do Sindicato do Ceará. O Ceará está reclamando porque não vai conseguir disputar a Sul-Americana, né? Mas qual é a fundamentação do presidente do Ceará? Eu acho justa, mas é que ele não consegue enxergar o todo, porque ele está perdendo $150 mil. Só que ele vai lá e disputa a Sul-Americana paralelamente com a Copa do Brasil, perde as 2 competições, no final vai falar o quê? O calendário não me ajuda, o calendário é uma porcaria. Né? E com R$150 mil ele não consegue bancar, ele não consegue ter uma estrutura financeira para jogar as 2 competições. Mas enfim, por favor. Fonte de receita, lógico que aí é questão da emissora. Desculpa te interromper novamente. Nós vamos ter, como eu disse, 5 ciclos de debate. Eu gostaria de convidar para o próximo ciclo. Mas em Belém eu não consigo ir, só no outro eu vou. Pois é, porque eu acho que é muita coisa, é um desperdício. Sim. Ser só jogado. Eu estou vendo que é uma fonte aqui maravilhosa de debate, não só do calendário, mas tantos assuntos que você está abordando aqui. Só as 2 últimas eu vou acabar. Passa, por favor. Pode passar. É o ambiente, essa coisa do ambiente que me preocupa. O ambiente, nesse ambiente a gente consegue discutir. E eu trouxe duas colocações que eu acho que são fundamentais para que a gente entenda a dificuldade de mexer nisso. Isso aí foi uma fala do ex-presidente do Flamengo, né, e ex-deputado federal, né, que ele diz lá, gosto da atual diretoria, mas ela deveria entender que o negócio é ganhar título, pagar conta, só se sobrar dinheiro. Nesse ambiente é complicado. E tem mais uma que eu acho fundamental, que é do Luiz Fernando Veríssimo, que é o craque, né, nos livros dele, ele traz lá um artigo que ele fala de infantilidade. O futebol nos remete à infância. Então ele diz lá, nenhum clube de futebol precisa ser regido de uma forma legal e contábil, porque nenhum clube existe no mundo real, né? Nos últimos anos, o comércio dos jogadores transformou-se num dos mais rentáveis negócios clandestinos do mundo. Mas ele conclui, é muito saudável, portanto, que finalmente se investigue seriamente os negócios do futebol e que se exija comportamento adulto dos seus responsáveis e correção fiscal e transparência dos clubes, desde, claro, que seja dos outros, menos do Internacional e do Botafogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, era isso. É verdade.
Obrigado. Muito obrigado, Reinaldo. Como eu disse aqui, eu tenho a tarefa de ser relator e ao mesmo tempo presidir a sessão. Ela é boa, mas tem hora que ela é muito ruim, porque nós temos que interromper discussões maravilhosas aqui. E eu te agradeço muito pela contribuição que deu na reunião de hoje. Vou passar para o deputado Geraldo Pimenta.